Alô, amigos queridos, retornando a vocês sobre mais um tema aqui do nosso maravilhoso livro dos médiuns. Eu queria fazer um parêntese. Eu falo algumas coisas, vocês, por favor, sintam-se livres para concordar, discordar, inclusive criticar. Toda, digamos, discussão ou pelo menos conversa a respeito dos temas é relevante no sentido do aprendizado. Então, fiquem à vontade para expressar a sua opinião livremente. Hoje eu queria falar a respeito do Livro dos Médiuns e aquilo que está no capítulo 28, Charlatanismo e Prestidigitação, e falar a respeito dos médiuns interesseiros, tal como Kardec chamou, é o item 304 do Livro dos Médiuns. Antes de entrar propriamente na matéria, tal como Kardec nos coloca, por que a mediunidade, o uso da mediunidade, a comunicação com os mortos foi proibida? Porque desde sempre houve, a partir, digamos, da condição humana ainda precária em termos morais, intelectuais, sempre houve, a comunicação sempre existiu. Nós temos lá relatos no Velho Testamento, dos profetas, Moisés. Por que Moisés proibiu? A gente só pode proibir aquilo que existe. O que não existe não pode ser proibido, simplesmente não existe. Se ele proibiu é porque era comum. Agora, a maneira como era feita, a utilidade, o propósito do uso da mediunidade, nem sempre era o mais adequado. E nós temos os oráculos de Delfos, as pitonisas, na Grécia tínhamos, no Egito. Então, a história conta sempre a respeito do uso da mediunidade, principalmente da mediunidade remunerada. E é aí que a gente entra no capítulo 28 do Livro dos Médiuns, no item 304, quando Kardec fala de médiuns interesseiros. Eu tenho refletido muito sobre esse tema, porque ele é importante. A gente vê que a mediunidade escasseia cada vez mais nas casas espíritas. E talvez a gente tenha que pensar um pouco por que aconteceu isso. Por que tem acontecido este fenômeno? Eu acho que esse fenômeno se dá porque as instituições, de uma forma geral, optaram por um caminho religioso que não era a proposta de Kardec, embora não seja algo equivocado. Cuidar da moral, sempre repito a mesma coisa, é básico. O Livro dos Espíritos dedica mais de 30% da obra à questão moral, às leis morais. Então, cuidar da moralidade é importante. Fazer da doutrina uma religião é um desacerto em relação à proposta de Allan Kardec, que aliás não era dele, era do Espírito da Verdade, o Espírito Crístico que esteve entre nós sob a figura de Jesus de Nazaré. Então, nós estamos indo dentro do movimento da doutrina atualmente contra a proposta de Jesus, que é instalar no planeta Terra digamos, uma proposta religiosa que seria a fraternidade. De nós percebermos todos os nossos semelhantes como percebemos a nós mesmos. Amar-nos, amar aos outros como nos amamos. Mas eu percebo que esse viés religioso normalmente termina podando, impedindo que uma série de atividades mediúnicas se realizem dentro do ambiente da casa espírita. E aí Kardec, ele faz um alerta para todos nós. Eu peço a vocês que consultem a sua obra, a Gênese, no capítulo 4, quando ele fala a respeito do papel da ciência na Gênese, no item 9, ele conclui o item 9 dizendo assim:
Se a religião se negar a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. E é o que está acontecendo. Porque muitas atividades mediúnicas que deveriam estar sendo vivenciadas, praticadas, desenvolvidas, pesquisadas no ambiente ético, moral, cristão, seguro da casa espírita. Porque uns dizem isto não é espiritismo, porque outros dizem o dirigente não quer, o dirigente não concorda. Às vezes as casas espíritas têm donos que estão ali vitalícios, 10, 15, 20, 30 anos, e a palavra, ele não quer, ela não quer, ele não autoriza, ela não autoriza. E aí, por conta dessa postura, as coisas vão para dentro dos consultórios. Então vamos ver o que Kardec nos diz, depois a gente tenta concluir esse assunto. Médios interesseiros, item 304. Como tudo pode servir de exploração, nada de estranho que se quisesse também explorar os espíritos. Resta saber como os espíritos receberiam isso, caso tentassem especular com eles. Bom, sempre existem espíritos dispostos a participar de alguma coisa. Obviamente que as missões superiores de amor, de serviço, de tratamento, os espíritos filtram os ambientes, o padrão, a intenção, e ali se apresentam, apoiam, colaboram e dirigem, muitas vezes, esses processos, esses projetos. Obviamente, quando a mediunidade descamba para o interesse pessoal, para algo que não seja lícito, moralmente duvidoso, discutível, nós não podemos imaginar que um espírito superior amoroso vai estar ali presente. E aí, Kardec, nesse item 304, diz assim: o desinteresse, pelo contrário, é a melhor resposta que podemos dar aos que só veem nos fatos o produto de habilidades, porque não há charlatanismo desinteressado. Então, Kardec propõe o desinteresse, e nós temos aquela expressão, que vem de graça, vai de graça. Mas Allan Kardec, ele é tão justo, tão sábio, que ele usa, nesse último parágrafo do item 304, ele diz o seguinte: se o fato de obter lucros com sua faculdade pode levantar suspeitas sobre o médium, entretanto, não prova que as suas suspeitas sejam fundadas. Ele poderia ter uma faculdade real e agir de boa fé ao se fazer pagar. Vejamos se é possível esperar, nesse caso, algum resultado satisfatório. E ele vai discorrer sobre o tema. Eu proponho que vocês voltem ao capítulo 28 do livro dos Médiuns e façam uma leitura geral. No item 306, Allan Kardec diz assim: médiuns e interesseiros não são somente os que podem exigir um pagamento. O interesse nem sempre se manifesta pela ambição de um lucro material, mas também pelas pretensões de qualquer espécie em que se apoiam desejos pessoais. Ou seja, muitas vezes a pessoa faz aquilo para obter notoriedade, fama, e depois é que ela vai buscar outras coisas. E ele diz assim: em resumo, a faculdade mediúnica é concedida para a prática do bem, e os espíritos bons se afastam de quem pretender transformá-la em meio para alcançar qualquer coisa contrária aos desígnios da providência.
O egoísmo é a chaga da sociedade. Os bons espíritos a combatem. Não se pode supor que queiram ajudá-la. Isso é tão racional que seria inútil insistir a respeito. Bom, mais adiante, no item 311, Allan Kardec diz: apesar dessas considerações morais da questão, da remuneração, absolutamente não contestamos a possibilidade de existirem médios interesseiros que sejam honestos e conscienciosos, porque há pessoas honestas em todas as ocupações. Falamos apenas do abuso. E adiante ele diz: o médium que agindo com um fim sério e proveitoso, que estivesse impedido de empregar o seu tempo em outra atividade e por isso mesmo dispensado de outras obrigações, não pode ser confundido com o médium especulador. Segundo o motivo e o fim, os espíritos podem, então, condená-lo, absolvê-lo ou até mesmo favorecê-lo. Eles julgam mais a intenção que o fato material. Bom, vamos concluir o assunto. Se as casas espíritas estivessem abertas ao uso, ao desenvolvimento da mediunidade, tal como Kardec propôs e tão claro e profundamente detalhou nesta obra, o Livro dos Médiuns, muitos dos médiuns que hoje estão nos consultórios, aplicando metodologias as mais variadas, mas com certeza com o uso da sua própria mediunidade, das suas capacidades mediúnicas, anímicas. Aí, muitas vezes, em vez de chamar de médium, chama de sensitivo. Cada um dá o seu jeitinho, né? Mas a verdade é que a mediunidade, se estivesse na plenitude do uso dentro da casa espírita, ela talvez ainda fosse alguma coisa para o consultório, e eu acho até que tem um propósito, porque nós lidamos, o ser humano, infelizmente, ele é faccioso, ele é radical, ele é preconceituoso. Quantas pessoas vivem dramas, às vezes não tem uma religião, ou tem uma religião tradicional, dentro da Igreja Católica, da Igreja Protestante, e tem suas crenças, mas eles não sabem lidar com as questões mediúnicas, os problemas espirituais verdadeiramente. Mas por preconceito, por ignorância, por medo, desinformação, não entram, não adentram a casa espírita e muitas vezes o problema continua, se avoluma, às vezes aquilo se transforma numa complicação na vida do indivíduo, processos obsessivos crônicos violentos, subjugações, depressão e muitas vezes descamba para o suicídio. Então eu acho que às vezes aquela pessoa que jamais entraria dentro da casa espírita por conta de todas essas questões preconceituosas e periféricas semelhantes, vai ao consultório de alguém. E ali, às vezes, recebe a ajuda, o tratamento. Eu, de minha parte, sempre vou apoiar a mediunidade, gratuita, o uso dela gratuito, dentro do ambiente da casa espírita, aplicada de forma séria, responsável e ética, moralmente, tal como proposto dentro da obra de Kardec, em especial a moral espírita, tão bem detalhada nas leis morais no Livro dos Espíritos, além de toda a obra subsequente. Mas não sou eu a pessoa particularmente que a princípio condena quando, na maioria das casas espíritas, as portas estão fechadas para a mediunidade. E ela precisa se expandir. Aí nós voltamos no comentário de Kardec, que eu fiz no início, que está lá na Gênese, que diz,
Se a religião se negar a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Então, o quadro que nós temos é bem esse. Agora, obviamente, dentro do que ele descreveu, tem muitas pessoas que deveriam estar trabalhando e poderiam estar trabalhando na casa espírita de forma graciosa, voluntária, e optou simplesmente por fazer da mediunidade um meio de vida. Tem outros meios e recursos, mas aí é um problema moral de cada um que vai se explicar de acordo com a sua própria consciência. Não cabe a mim avaliar. Reflitamos a respeito desse assunto. Vale sempre uma leitura em Kardec. Grande abraço e não se esqueçam de mandar seus comentários, favoráveis, desfavoráveis, crítica, tudo isso é importante, é válido. Muita paz.